1º de dezembro de 2025. Então, eu sou Cláudia, venho aqui hoje, primeiramente, para dar meu apoio geral, né, a esse movimento que está nascendo dos caminhoneiros no Brasil, né, uma classe muito importante para nós, para todos nós nesse país, que resolve se levantar contra tudo isso que estamos vivendo nesse país. Vivendo de desrespeito, de desvalorização, de corrupção, de abusos, de tirania de toda sorte e de fantasias que querem nos impor como verdade, né? Então, essa classe, muito respeito a vocês e muito apoio a vocês, né? E estamos juntos, o movimento está sendo anunciado para começar dia 4. E eu, como cidadã brasileira, aproveito esse momento e essa onda, né? E para também ocupar o meu espaço aqui das redes sociais para dar uma fala. O que me move por trás disso tudo é um versículo que está na Bíblia, né? Em Romanos, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, gente. Então, o meu chamado aqui é brasileiros. Tenhamos fé, brasileiros. Mudemos a nossa mentalidade. Existe a possibilidade de construirmos um mundo melhor, de experimentar e de comprovar uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que precisamos acreditar. Brasileiros, acreditemos. A fé. Nós somos um país essencialmente cristão, né? Então, onde que está essa fé? A fé em quem? Bandidos? A fé em corrupção? A fé num sistema podre? Chega, gente, não dá pra gente ser morno, não dá, chega. Então, assim, o meu chamado é esse, a gente precisa de uma renovação, a renovação geral e restrita, gente. Então, aqui, eu vou fazer a minha proposição, né? Eu tenho sido lidado com vários movimentos como empreendedora nesse país e como empresária em alguns momentos. E eu sei todos os desafios e todas as dificuldades que passa uma pessoa que deseja ter sucesso e deseja construir alguma coisa através de uma empresa nesse país. São verdadeiros heróis. Esses são os verdadeiros heróis do Brasil. Existe gente ruim em todas as classes. Ok, ninguém está dizendo que todo mundo é bonitinho, não. Mas, assim, é fato que essas pessoas têm que lutar, especialmente se elas são íntegras. Especialmente se elas são íntegras, elas têm que serem, elas são heróis e heroínas, né? Porque o sistema não quer que ninguém de bem cresça e apareça. O sistema é feito para segurar as pessoas íntegras. Então, o meu apelo aqui, a minha proposição aqui, nesse lugar de empresária que tenho sido ao longo da minha vida, é convocar os empresários, seja você microempresário, seja você um MEI, seja você uma pequena empresa, seja você uma média empresa, seja você uma grande empresa, seja você o CEO de uma grande empresa, né? Eu convoco todos vocês a, nesse mês de dezembro, parar o recolhimento de impostos. Então, essa é a proposição. Vamos, em dezembro de 2025, não recolher os impostos. A maior parte dos impostos que chegam às contas públicas são feitas por recolhimento de impostos das empresas. Então, nós temos, gente, um grande trunfo nas mãos. A gente tem e a gente precisa usar isso. Não, usar isso para quê? Para mostrar que a gente tem condição. Sim, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos ser respeitados, nós precisamos participar de decisões importantes que são tomadas na nossa vida, para a nossa vida, sem que a gente seja ouvido, sem que a gente seja respeitado e considerado, né? Esse modelo representativo que existe, gente, essa
suposta democracia, que não é democracia coisa nenhuma. Esse sistema está falido. Deveriam ser 3 ambientes de autocontrole, né? O executivo para fazer as coisas acontecerem, o legislativo para propor as formas e os modelos de fazer isso, e esses seriam os verdadeiros representantes da diversidade que é o Brasil, e o judiciário, que seria para exatamente coibir abusos, seja de que lado for. E o que a gente está vendo nesse país? Falência geral e restrita de todos os 3 poderes. E todas as mais linhas de sociedades civis associadas a esses poderes também estão corrompidas. OAB, são os sistemas dos 5 S's, né? E tantos outros, as associações comerciais, quantas estão aí também comandadas e corrompidas por líderes que não representam os interesses das pessoas que geram recursos. Então, essa é o meu chamado, né? Para que a gente experimente, mexer na estrutura. A gente precisa mexer nessa estrutura. E a gente precisa também reconhecer, né, qual é o nosso peso nessa estrutura. A gente não está aqui, os políticos, a justiça, eles não são nossos senhores, eles não são os chefes, eles são as pessoas que estão lá para nos servir. Deveria estar lá para nos servir. Mas aí a gente entra na questão da estrutura. Os partidos políticos nesse país também são um câncer. Começa da representação desses partidos políticos, né? Então, você vê o que eles fizeram quando a nação, quando o povo criou a ideia de não ser mais financiado só pelos grandes capitais, o que é que eles fizeram? Adotaram um sistema de uma forma muito fácil, tirar o dinheiro do pagador de impostos para financiar a eles próprios. Esse sistema não tem, gente, ele está fechado em si mesmo. É impossível romper esse sistema. É impossível. Eles se retroalimentam, eles se alimentam, eles se ameaçam, eles se seguram. Então, nós brasileiros não temos mais representatividade. Não, o sistema, não existe representação, não existe democracia, não existe justiça. Só existe o quê? Só existe os boletos dos impostos chegando e sendo impostos na nossa mesa. E cada dia mais, né? A fome do leão, de extorquir dinheiro das nossas riquezas só aumenta. E a gente simplesmente não pode assistir a tudo isso e ficar passivos. Não podemos ficar passivos. Todo abuso tem o seu dia de basta. E eu acho que para o Brasil chegou esse dia de basta. Gratidão aos caminhoneiros por estarem tendo a coragem de sair na frente desse movimento. Mas nós, todos os brasileiros, temos que nos juntar e dizer o nosso basta. Cada um a seu modo. Levantemos mais e mais vozes. Quem sou eu na fila do pão? Uma mulher madura, né, que já viveu e já viu muita coisa, que já experimentou de estar em alguns lugares e posso dizer assim, Deus me abençoou, né? Deus me abençoou com a capacidade de ter uma visão um pouco maior. Eu sou economista de formação e desde essa formação de economista que eu só fico cada vez mais indignada entre a teoria e a prática. A gente só se distancia, gente. As teorias não existem, não embasam mais nenhuma prática. As boas teorias, as que possam ter sido boas teorias, não apoiam mais práticas. Então, nós estamos sendo enganados, nós estamos fingindo que estamos acreditando nisso, porque não estamos acreditando nisso. A gente simplesmente está acovardado, a gente simplesmente está sem saber como, né, por onde começar. Então, assim, eu trago de novo a fala de Romanos 12:2. Não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas transformemos pela renovação da nossa mente. A gente tem que renovar
a nossa visão sobre o mundo, gente. A gente precisa ampliar, a gente precisa pegar modelos de possibilidades. É possível um modelo construir uma relação social em cima de princípios e valores. É possível. A gente tem que partir de uma crença, de uma fé. A gente não levanta de manhã da cama se a gente não tem fé em alguma coisa. Então a gente precisa rever o que move a nossa mente, o que move as nossas possibilidades. E o meu chamado aqui é que a gente comece a valorizar e a respeitar e a dar espaço para as pessoas de integridade que existem nesse país, para os seres íntegros, para os homens e mulheres corajosos, para os homens e mulheres que defendem não a si próprios, os seus interesses próprios, mas que trazem proposições de um mundo melhor. Não existe uma só pessoa que vai trazer isso, não é um salvador da pátria, somos todos nós. Mas precisamos ter uma renovação da nossa mente. O que é uma renovação da mente? É ver as coisas por outro ângulo. Então, o que eu mais ouço quando a gente propõe qualquer coisa, não adianta, é assim mesmo. Gente, para com isso! Adianta sim! Cada não que a gente dá é um adianto. Então paremos com essa fala. A fala de que não adianta. Adianta muito a gente crer, adianta muito a gente se juntar, adianta muito a gente apoiar quem vale a pena ser apoiado. Chega de omissão, chega de covardia, chega do terror, da violência, nos calar por medo. De que adianta estar vivo para sermos escravos, sem esperanças? Sem esperança de um mundo melhor? É isso que estamos deixando para nossos filhos e netos? É isso? Um modelo, um legado de covardia? Um legado de engano? De fingir que não estamos vendo o que estamos vendo? É isso mesmo, brasileiro? Não, não é. Não é. Eu, Cláudia, me levanto contra isso. Eu, Cláudia, acredito que é possível. Eu, Cláudia, falo, eu, Cláudia, abro a minha boca e chamo aqueles que, como eu, também acreditam. Não sei as respostas, mas eu sei que eu não vou ficar nesse lugar de covardia, de apatia, de não crença, de fé. Eu não botei filhos e não estou permitindo que netos venham ao mundo para entregar um mundo para eles pior do que eu nasci e cresci. Eu não posso compactuar com isso. Eu não compactuo com isso. Eu não somo a essa onda de que não adianta. Não, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de crença. Nem sempre acertei nas minhas escolhas, mas eu não me prendo aos meus erros. Não são os meus erros que dizem quem eu sou. É a busca da minha melhoria que diz que eu sou. É a busca na fé, é a busca na esperança, né? E nós temos aqui, gente, a Bíblia é o livro mais lido do planeta. E nele existe muita sabedoria. A gente precisa se nortear por onde tem sabedoria. E a gente está vendo que nos governos, no Brasil, que é o que eu conheço, né? E é o que eu vivo, o sistema está falido. Não há saída pelo sistema. O sistema tem que ser desmanchado, destituído em todos os seus pilares. A começar dos partidos políticos. Esses partidos aí tinham que ser todos cancelados. Partidos políticos, sistemas de estruturas nefastas. As organizações civis que seriam para defender e apoiar as iniciativas da população também estão corrompidas. Haja vista a OAB, gente, que vergonha a ação da OAB no Brasil, desde a soltura de Lula. Que vergonha fazer parte disso, assistir isso. Eu, se fosse advogada, estaria envergonhada. Eu, se fosse advogada, tendo que dizer amém a isso, eu estaria envergonhada, botaria minha cabeça dentro da terra, né? Não dá, não existe inteligência no mundo que possa suportar conviver com isso. Afinal de contas, você está corrompido? Você está fazendo parte disso? É isso mesmo? O sistema nefasto está lhe vencendo?
É isso, onde é que está a sua fé? Onde é que estão as pessoas de bem com quem a gente convive? Onde estão? Então, assim, os 5 S's, outra vergonha. Outra vergonha. Eu estou falando das organizações civis, eu nem estou falando de organizações públicas. Mas essas organizações civis estão corrompidas, as associações comerciais, quantas e quantas por aí, né? Quantas e quantas associações de gestores de iniciativas a gente vê corrompidas. E o sistema sabe muito bem usar isso. Não é permitido pessoas de bem ocupar espaços de liderança nesse país, gente. É por isso que estão prendendo o Bolsonaro. Bolsonaro representa uma brecha no sistema. A brecha que permite a mudança de mentalidade do povo, de que é possível pessoas de bem ocuparem espaço de poder nesse país. Por isso que querem matar Bolsonaro. Por isso que não querem permitir Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, pelo contrário, acho que tenho minhas desavenças com Bolsonaro, mas ele representa isso. Ele é a brecha no sistema de alguém que não se curva à corrupção, ao sistema mercenário e que se levanta como líder. Então, isso é que assusta tanto o sistema. E nós, como população, a gente precisa enxergar isso. A gente precisa enxergar, porque Bolsonaro é um exemplo, é um modelo. E se a gente, como povo, a gente, porque não gosta de Bolsonaro, porque a gente não se afina com Bolsonaro, a gente não souber ter a capacidade de fazer essa leitura, e a gente for apoiar o corrupto, o sistema, a injustiça, as barbaridades que estão sendo feitas em nome da justiça nesse país, gente. Um desrespeito total ao pacto federativo. Não existe mais pacto federativo nesse país. Então, estamos falidos. Em todos os 3 poderes estamos falidos. E a gente precisa ter uma reação a isso. E o momento é agora. Chega, basta. As soluções, as respostas vão vir no caminho. O que a gente precisa é se colocar no movimento, acreditar no movimento, acreditar no que a gente quer. Então vamos nos levantar agora, tá? Vamos nos levantar agora, vamos ocupar os espaços para reivindicar aquilo, vamos ver quais são as reivindicações e quais são as coisas que mais reverberam no povo brasileiro, mas que não é político. Não são os políticos, não. Tem muitos políticos bons, gente. Eu não estou falando que todo político é ruim, não. Mas no sistema onde eles estão, é impossível fazer qualquer coisa. Ou então a gente vai levar gerações e gerações e gerações e gerações até conseguir trazer um pouco de clareza e de limpeza para esse sistema. Isso é a mesma coisa. Faça uma experiência. Pega um copo de água de lama e começa a jogar gotas de água pura e limpa. Veja quanto tempo. Será que você vai ver isso? Seu filho vai ver isso? Seu neto vai experimentar isso? Então, assim, tem horas que não dá, gente. Tem horas que simplesmente a gente já está numa guerra. Nós já estamos numa guerra. A gente não está em paz. Qual é a paz? Qual é a paz que você tem? Se todo dia você tem uma ameaça. É a ameaça do cara que vai lhe roubar o celular? É a ameaça que você vive andando com medo de tudo e de todos? Porque as pessoas, os malandros, os bandidos têm defensores. As vítimas não tem ninguém que se levante pelas vítimas. Então estamos todos sendo vítimas de um sistema de bandidos, de um sistema que defende bandidos, de um sistema que alimenta bandidos, de um sistema que quer nos calar, quer nos silenciar por violência, por terrorismo. Então, assistir o que eu estou assistindo no Brasil, um chefe de governo executivo, apoiar sistemas ditatoriais, sistemas fundamentalistas, é Cuba, é Venezuela, é Irã. Gente, é surreal. É surreal alguém em sã consciência, não existe uma pessoa de sanidade mental que possa olhar isso e apoiar essa pessoa e dizer que essa pessoa é um líder. O povo brasileiro, em sua maioria, não somos bandidos.
Não somos corrompidos. Não somos mercenários. Não. Não é a maioria isso não, gente. Isso não é maioria. E nós precisamos, a maioria, ocupar o espaço para mostrar para essa minoria que quer insistir de dizer que nós somos assim. Nós não somos assim. Nós somos pessoas de bem. Nós somos pessoas direitas. Nós somos pessoas que valorizamos o trabalho. Nós valorizamos as famílias. Nós nutrimos a ordem. A gente respeita. Então, isso é o brasileiro. Nós somos trabalhadores. A gente não é vagabundo. A gente não é mercenário. Nós somos, em sua grande maioria, íntegros. E a gente precisa sair para ocupar o espaço desse país. Chega de dar espaço para as pessoas más. Chega de dar espaço para os corruptos. Chega de ser conivente com os desonestos. Chega. Por medo, por covardia. Não, Brasil. Não, Brasil. Não, brasileiros. Chega de covardia, brasileiros. De que vale você se curvar e ser escravos de bandidos? De que vale ser um escravo de um bandido? Não é melhor lutar e ocupar espaços e colocar nesses espaços pessoas de bem? Não seria mais lógico isso? Então é isso. Há 2000 anos Jesus foi colocado numa cruz e crucificado, né? Por covardia ou por uma falta de renovação da mente. Inclusive pelos que diziam falar de Deus. Então isso é muito grave. Isso é muito grave. Então a gente precisa estar muito atento e com muito cuidado a quem que a gente está baixando a cabeça da gente, a quem que a gente está respeitando, a quem que a gente está deixando falar em nosso nome, tá? A quem que a gente vai crucificar. É a pessoa de bem? É esse? A gente vai de novo botar um ladrão, um bandido, para nos governar, para dirigir? Hoje a gente tem uma pessoa que a gente nem sabe dizer o perfil, né? Num modelo na justiça, abusando de toda sorte da legislação, e como advogados, juízes, promotores, vocês vão se curvar a isso? Silenciar por medo? Covardia, é isso mesmo? Covardes? Vale a pena estar vivo e tá permitindo esse ambiente para seus filhos crescerem? Para nossos filhos crescerem? Então, é um apelo mesmo, gente. Eu sei. Quem eu sou na fila do pão? Não sou ninguém na fila do pão, mas eu sou uma brasileira que tem inteligência, que tem capacidade de ler, de estudar, de ver, né? E tenho vivido experiências em que só confirmam isso. Então, de novo, eu fecho com o grande chamado aqui, né? Não nos amoldemos ao padrão deste mundo. O mundo no Brasil está podre. Não podemos nos amoldar a isso, gente. Mas transformemo-nos primeiro com a nossa mentalidade, com a nossa crença de que é possível. Sem mudarmos a nossa mente, vai ser difícil. Os caminhoneiros estão abrindo esse caminho para a gente. Então vamos apoiar isso. Vamos deixar que alguém já está saindo na nossa frente. É só acompanhar, gente. É só acompanhar. É só somar a quem está na frente, dando a sua cara a tapa para isso. Para renovar, para buscar visões. Né? E vamos ouvir, vamos ver o que nasce desse movimento, né? E a renovação da mente, que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma promessa, gente, que está escrita aqui, ó, num livro mais lido do planeta. O livro mais lido do planeta tem isso aqui, ó. Um chamado para a gente não se acomodar e para a gente experimentar. Então é só isso. Já temos o guia,
É só nos apoiarmos nessa fala e seguirmos. Então, vamos adiante. Vamos. Então, é esse, empresários brasileiros, o chamado, assim, dezembro de 2025, está nascendo um movimento no Brasil. Os caminhoneiros estão convocando para começar dia 4, e eu, Cláudia, trago a proposição de que dezembro, todo e qualquer empresário brasileiro não recolha impostos. Permaneçam com esses recursos em seus caixas. Não botemos esse recurso no caixa do governo brasileiro. A gente precisa criar um impacto poderoso nesse sistema. Tem alguém que não vai receber alguma coisa, uma aposentadoria, alguma coisa, você que está ali perto, você ajuda. Você pega esse recurso e dá para essa pessoa. Não vamos permitir, porque eles vão usar de mecanismos para nos fazer nos sentirmos mal por essa escolha. Mas a gente não vai ceder. Apoiemos a quem está no nosso redor. Apoiemos a nossa comunidade que está junto conosco. Você é empresário? Apoie os familiares das pessoas que estão junto com você. Não deixe faltar nada a eles, né? Vamos apoiar nossa família. Tem um parente, alguém que está sofrendo isso. Apoiemos. Mas não vamos apoiar esse estado de coisas que está acontecendo aí. Com recolhimento de impostos. É a primeira negativa, a primeira coisa que a gente precisa parar é isso. Então os caminhoneiros estão propondo parar para não levar mais recursos de lá para cá. Então, e nós brasileiros, pagadores de impostos, recolhedores de impostos, não só pagadores, os recolhedores de impostos, também temos que parar. Também temos que parar. A paralisação tem que ser geral e restrita. E que nós individualmente apoiemos quem está do nosso lado. Então é isso, eu falei demais, eu sou Cláudia e eu falei.